Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Santos. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de aspectos históricos e geográficos da cidade de Santos, que será conteúdo aí cobrado na prova do concurso que está sendo realizado pela IBAN, tá bom? Aí, gente, na tela tem os meus contatos do WhatsApp, o meu contato aí do Instagram para vocês. E antes da gente começar a nossa aula, que vai ser a nossa quinta aula, eu não posso deixar de lembrar vocês dos nossos materiais que estão aí disponíveis para venda. Nós temos 82 questões comentadas só em cima da parte de História e Geografia de Santos, tá? Através daquele link lá que a IBAN disponibilizou. Eu entrei lá nesse link, fizemos uma pesquisa completa e, baseado nas informações contidas lá, nós elaboramos 82 questões, bem no estilo do que a IBAN vem pedindo desse conteúdo nos concursos que ela tem aplicado aí pelo Brasil afora, tá bom? Para você que vai fazer guarda municipal, nós temos o nosso simuladão com 66 questões comentadas, tá? São todas comentadas, estão aí abrangendo todas as disciplinas do edital para o guarda municipal, uma ótima ferramenta aí de revisão, de fixação para você que vai fazer prova para esse cargo. É apenas R$ 15, gente. Também temos 50 questões comentadas de português da IBAN, assim, para você poder entender bem o que a IBAN tem pedido de língua portuguesa, como é a linguagem que a IBAN utiliza ao pedir questões. A IBAN tem uma linguagem um pouco diferenciada do que eu estou acostumado, você de repente está acostumado a vir de outras bancas. Então é muito interessante você ter contato com as questões da IBAN na sua preparação para a prova de língua portuguesa, principalmente, tá bom? Então tá aí o nosso material. Os preços estão aí na tela. Se você quiser pagar com PagSeguro, o link está na descrição do vídeo. Você vai lá, pode pagar com boleto, com cartão de crédito. Se você quiser fazer transferência bancária ou depósito bancário, nós temos aí duas contas de opção para você, tá? Tanto Santander como Caixa Econômica. E qualquer dúvida que você venha a ter, também tem o nosso Zap, né, da nossa central aí de atendimento, que o número vai estar também aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Esse é o recadinho que eu tinha para vocês. Agora a gente vai iniciar a nossa aula. Nossa, deixa eu voltar aqui. Essa nossa... Opa, foi. Essa nossa aula é a nossa aula 5, tá? Nós iniciamos essa playlist já há algum tempinho, temos aí já 4 aulas disponíveis. Se você ainda não assistiu, vai aparecer o cardzinho aqui em cima da nossa primeira aula, para você poder ir lá e assistir desde a primeira aula, para você ter uma ideia mais assim, mais estruturada, porque, como eu falei lá desde o início, Santos tem muita história, a história de Santos é muito complexa. Para você ter uma ideia, a gente está até agora ainda no período colonial, tamanho é o conteúdo dessa história santista, né? E a banca ela pode vir a lançar mão de qualquer uma dessas partes aí que a gente tem lançado, tá bom? Nessa quinta aula, você vai ver ali, a gente vai começar a falar agora dos engenhos de açúcar, né? A gente já falou da ascensão, né, de quando Santos virou um povoado, né, do povoado de Embu-Guaçu até a Vila de Santos, né? Falamos também sobre as invasões piratas que ocorreram durante o período longo da história de Santos. Falamos também sobre a comercialização de escravos indígenas, né? Então, assim, foram muitos assuntozinhos ali importantíssimos para você poder estar assistindo nas nossas aulas, nessa playlist aí. Você que não assistiu ainda, vai lá e pega da onde você parou, tá? Nessa vez nós vamos falar dos engenhos de açúcar, que foi uma das principais atividades econômicas da Vila de Santos durante o período colonial, tá? Não foi a única, a gente sabe que teve a escravidão indígena, que foi importante, a própria atividade portuária, porque Santos já nasceu um porto, né? Nasceu como um porto, então, assim,
A atividade portuária sempre esteve presente, mas a cana-de-açúcar, principalmente depois que os portugueses perderam um pouco a esperança do ouro, essa atividade acabou sendo intensificada e fez parte aí de todo esse período de colonização, tá? Só para a gente poder situar, para você não ficar engenho de açúcar, às vezes a gente fala achando que a pessoa, de repente você está aí, você não estudou na escola isso muito rápido, não tem muita ideia do que é. Né? O primeiro produto de exportação do Brasil, o primeiro grande assim, levante, né, de exportação, foi a cana-de-açúcar e, com o tempo, Portugal foi instalando aqui os engenhos que era para a fabricação do açúcar para exportação. Tá? Então, o açúcar ele foi um dos primeiros grandes produtos de exportação do Brasil. O nosso clima tropical, ele favorecia muito a fabricação do açúcar, tá? E esse açúcar ele era fabricado em engenhos, tá? Então, rapidinho para você ter uma ideia, aí na imagem está aparecendo para você o que seria um engenho, né? Como seria mais ou menos a estrutura de um engenho de açúcar. Para quando eu falar aqui dos engenhos de Santos, você não fique, de repente, sem contextualizar isso melhor, tá? Então, todo engenho era composto basicamente dessas etapas aí. Nós tínhamos a casa grande, tá? Tínhamos a moenda, que é onde estavam as máquinas que transformavam a cana-de-açúcar em açúcar, né? Tínhamos as senzalas, porque quem fazia o trabalho duro não eram os portugueses, não eram os donos da casa grande, é claro. Quem fazia o trabalho duro eram os escravos. Houve mão de obra escrava indígena e depois a mão de obra escrava negra, né, da África, sobretudo. E temos ali as roças e os canaviais. Né? As roças é onde eles produziam para sustento da casa grande, né, plantava ali as hortaliças, enfim, os alimentos para serem consumidos na casa grande, e nos canaviais eles plantavam a própria cana-de-açúcar para ser moída lá no engenho e transformada em açúcar. Então, e tinha mais uma situação aí que não está nessa figura, tá? Mas que você não pode perder de vista, que normalmente dentro desses engenhos, dessas grandes fazendas, sempre tinha uma capela, uma igreja. A sociedade portuguesa sempre foi extremamente assim católica, né? Devota, católica. Então a igreja sempre teve uma participação muito importante também dentro dessa conjuntura aí dos engenhos de açúcar, tá bom? Rapidinho, só tem uma imagenzinha, não vou detalhar isso aí. Se você quiser ver com mais calma isso aí, você para essa imagem, dá uma lida aí nesse slide. Isso aí tem um engenho ainda mais detalhado para você que tiver curiosidade de saber como é que funcionava melhor isso aí, tá bom? Vamos lá. Engenho de São João, gente. Esse foi o primeiro engenho lá de Santos. Se eu não me engano, foi um dos primeiros a instalar no Brasil, né? Então, esse engenho ele foi instalado por volta de 1532 a 1535, logo no iniciozinho do período colonial, né? Assim, a gente sabe que a Vila de São Vicente, que praticamente sempre esteve ligada à Vila de Santos, ela foi fundada em 1532, e isso representou o início do processo colonial do Brasil, tá? E o engenho de São João já foi logo no início sendo instalado. O José Adorno, que é um comerciante, que a gente vai ouvir falar dele mais algumas vezes aí para frente, foi um comerciante muito importante, né, nesse período de colonização do Brasil. Ele foi o dono desse engenho, o cara que idealizou esse engenho. E esse engenho ficava mais ou menos ali onde se situa o Morro de São Bento. Tá bom? Então, engenho de São João. Se a banca perguntar o primeiro engenho instalado no Brasil colonial ou no Santos, engenho de São João, tá bom? Próximo engenho é o engenho da Madre de Deus. Olha que coisa bonita. Eu gostei do nome, bonito, né? Expressivo, Madre de Deus. Esse engenho foi instalado pelo Pero Góes. Pero Góes, ele foi assim, trabalhou muito na administração colonial ali aqui no Brasil. Ele foi governador, ele fez um monte de coisas importantes. Entre essas coisas importantes foi a criação, a instalação desse engenho da Madre de Deus. Era mais ou menos ali de frente para onde hoje seria o Valongo,
tá? Olha, uma coisa interessante do Peru Góes é que ele morreu assassinado durante um assalto, né? Em 1554, 55, uma coisa assim, ele foi vítima de um assalto. Nesse assalto ele foi baleado e veio a falecer. Você vê que desde lá, né? Desde lá do século XVI, a gente já tem assalto à mão armada no Brasil. Olha que coisa, né? Então, esse engenho da Madre de Deus, você pensa logo Peru Góes, em frente ao Valonga. A gente não sabe bem a data, mas pode ter sido ali por volta de 1540 a instalação desse engenho, tá? Engenho do Trato ou do Senhor Governador, tá? Esse engenho ele vai nascer de uma sociedade, né? Ele não tinha um dono só, ele tinha vários donos, tá? Entre os donos estavam o Martim Afonso de Souza, que foi o primeiro governador, né, geral ali, e que foi o fundador da Vila de São Vicente e que foi o cara que deu início ao processo colonial no Brasil. Então nós temos o Martim Afonso de Souza, mas ele não fez sozinho, até porque ele retornou a Portugal pouco tempo depois do nascimento da Vila de São Vicente, tá? Então, ele fez em sociedade com o João Veniche, com o Francisco Lobo e com o Vicente Gonçalves. Eles criaram o Engenho do Trato, que popularmente começou a ser chamado de Engenho do Senhor Governador, claro, por causa do Martim Afonso, que era governador e era um dos proprietários desse engenho, tá? Esse engenho ele vai ser vendido. Ele vai ser vendido ao senhor Erasmo Skets, uma coisa assim. Ele era holandês, é um nome diferente, né? E esse engenho vai ser vendido a ele, tá? E ele vai transformar esse engenho no engenho de São Jorge dos Erasmos. Gente, esse engenho ele é muito passível de cair na prova porque é uma das poucas construções, tá? Desses engenhos que eu estou falando, ele continua, a sua estrutura foi ainda muito bem conservada. E ele, inclusive, se eu não me engano, ele é um ponto de visitação turístico de Santos. Então, esse engenho ainda está lá para visitação. É um lugar importante para os santistas. Então, o engenho de São Jorge dos Erasmos, fundado pelo senhor Erasmo, proveniência, né, de Amsterdã. Ele é um dos únicos que se conhece que utilizava o sistema açoriano, que era um sistema baseado na água, a água para mover o moinho, ou seja, era uma tecnologia diferente, tá? Esse engenho depois também vai ser chamado de engenho do Erasmo, engenho dos Erasmos, tá? Tem até uma figura aí das ruínas, que é um local de visitação, é um local turístico aí bacana, né? A próxima vez que eu for a Santos, eu fui a Santos uma vez, mas já faz um tempinho, não conhecia. Próxima vez que eu for a Santos, eu já estou com esse engenho aí marcadinho para me conhecer, que deve ser muito interessante. Vamos lá. A decadência da atividade açucareira. Vamos lá. Durante um período, né, o açúcar prosperou na região, mas teve um momento em que ele começou a entrar em decadência até que essa atividade fosse sendo perdida de vista e a escravidão, né, o tráfico de escravos, passa a ser a principal atividade se utilizando do porto. Então, esse momento em que o açúcar vai perdendo a importância e por causa disso a escravidão vai ganhando importância como comércio, né? Não se tratava só da mão de obra escrava, se tratava da comercialização de escravos, que foi um dos negócios mais lucrativos na história colonial do Brasil, tá? Primeiro, o grande fator para a decadência do açúcar santista foi a concorrência com o açúcar nordestino, tá? Em 1537, lá em Olinda nasce o primeiro engenho ali da região do Nordeste, o engenho da Flor do Cal. E esse engenho acaba inaugurando um momento ali que vai ter outros engenhos sendo criados e o açúcar nordestino vai ganhando espaço e vai tirando, né, o capital, né, vai tirando o investimento
do açúcar santista. Por quê? Primeiro, pelas condições geográficas, tá? Que lá no Nordeste, a geografia, as condições climáticas e tudo favoreceram ainda mais o açúcar. Então, lá no Nordeste, o açúcar vai prosperar muito mais, tá? E a proximidade de Salvador com Portugal. O açúcar do Nordeste ele era escoado, né, pelo porto de Salvador. E se você olhar o nosso mapa do Brasil, comparando lá com o mapa português, mais ou menos assim que eu boto, né, Brasil aqui, Portugal aqui, você vai ver que Salvador fica acima. Logo, a distância entre Salvador e Portugal é menor do que a distância de Santos e Portugal. Isso vai baratear o frete, tá? Então, isso aí acaba que o açúcar nordestino aí suplanta de vez, né? Tira de vez da jogada o açúcar de Santos, que começa a ser só o consumo interno e aquilo ali vai minguando, tá bom? Vamos lá para uma questãozinha de fixação para a gente encerrar essa aula. Espero que não tenha ficado muito longa. Diz assim, a questão que está no nosso material, é a questão 21. Pergunta da seguinte maneira, tá? Entre 1532 e 1535, José Adorno construiu o primeiro engenho da Vila de Santos chamado... Qual é o nome do primeiro engenho da Vila de Santos? Letra A, Santo Amaro, B, São João, C, Santa Catarina, D, São Judas. E aí, gente? Você já assistiu a aula, você não vai errar. Resposta letra B, engenho de São João, tá? Foi o primeiro engenho da Vila de Santos, tá? E um dos primeiros daí do período colonial, sem dúvida nenhuma. Gente, é isso aí, tá? Só lembrando para vocês aqui o nosso material, 82 questões comentadas de aspectos geográficos e históricos da cidade de Santos, por apenas R$10, gente. Olha, é um material autoral, baseado em pesquisa. As questões foram elaboradas bem no estilo da IBAM, né? Eu já havia trabalhado com a IBAM no concurso de Rio das Ostras, que a IBAM também pediu aspectos históricos e geográficos de Rio das Ostras. Então, vendo como a IBAM pediu essas questões aqui, né, na cidade de Rio das Ostras, eu digo aqui porque é Rio de Janeiro, para mim é mais perto, né? Então, eu pude fazer as questões assim de uma maneira bem parecida de como a IBAM pede, tá? Então, assim, tá um material bem legalzinho. Bem legalzinho não, é bem legalzão, né? O material tá muito bom mesmo. E o nosso simuladão aí com 66 questões para o pessoal da Guarda Municipal e as questões de português, que eu acho que cabe aí para todos os cargos por apenas R$10. O PagSeguro, o link está na descrição do vídeo. O nosso Zap, qualquer dúvida, o link está na descrição do vídeo. Também temos na tela aí as 2 contas bancárias, caso você decida fazer transferência ou depósito diretamente, tá bom, gente? Gente, valeu, obrigada. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, porque vem aí a aula 6 e mais algumas aulas para a gente concluir o conteúdo. Então não esqueça de acompanhar o nosso canal, dá o seu like aí, dá o seu apoio e a gente está junto aí para o que der e vier, tá bom? Um beijão, estuda que a vida muda.